Dezenas de entidades se posicionaram contra a resolução número 487 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a política antimanicomial do Poder Judiciário, determinando o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em todo o país, os chamados manicômios judiciários. O abaixo-assinado conta com o apoio de 32 entidades, dentre elas o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Adriles Jorge. Coisa de louco é quadrilhas. Estamos sem seu áudio, Adriles. Oi? Agora estamos te ouvindo. Não A estávamos gente está te ouvindo. vivendo num hospício em que os loucos tomaram o poder e estão trancafiando os cidadãos de bens. O movimento antimanicomial é uma das coisas mais insanas, mais estúpidas dessa esquerda identitária, progressista, de marxismo cultural que a gente vive hoje, entranhada, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, eu volto a dizer. Qual que é o pressuposto desse ideário progressista? Que a loucura é um produto de uma opressão social, que o louco, na verdade, é expresso de uma doença opressiva social, então o louco é um sujeito que não se adequa, não se adapta à sociedade. Claro, ele é louco. Esse ideário pressupõe que o louco, na verdade, ele tem que ser acolhido pela sociedade. Ou seja, enquanto esse ideário pressupõe que não existe o louco, ele pressupõe que o cara que é pedófilo, assassino, esquizofrênico, em último grau, numa loucura completa que pode colocar em risco a sua família, os seus amigos, a própria sociedade, sejam todos despejados na rua. E sobretudo aquela família mais pobre, que não tem jeito de arcar com um tratamento, que não tem meios de arcar com um tratamento, que tem obrigação moral de colocar esse cara que está louco, varrido, dentro de um hospício, dentro do manicômio, sob os devidos cuidados psiquiátricos e humanistas que deve ter toda pessoa, vai ter que abrigar dentro da sua própria casa um cara que não pode ser controlado. O Ferreira Goulart, que era um grande poeta brasileiro, que morreu recentemente, inclusive, ele tinha 2 filhos esquizofrênicos. Aí veio uma entrevistadora uma vez perguntar para ele: mas o movimento antimanicomial é uma gracinha, porque é acolher as pessoas que têm algum distúrbio mental, que não se adequam à sociedade, sejam integradas com carinho e afeto. Ele falou: minha senhora, eu tenho 2 filhos esquizofrênicos que quiseram matar a empregada porque achavam que a empregada estava colocando veneno na comida. Eles não queriam tomar medicação porque estava em surto esquizofrênico e eventualmente tinha mania de perseguição e eventualmente não queria tomar o remédio. Eu vou enfiar o remédio pela bunda deles? Ou seja, isso é completamente louco. Essa lógica de uma esquerda maluca, identitária, tipo Michel Foucault, que acha que a loucura é simplesmente uma rebeldia contra o status quo social, é a mesma lógica de achar que um criminoso é uma vítima social, o que é um desrespeito à maioria da população pobre brasileira, que é vítima social, e mesmo assim se coloca como trabalhadora. Ou seja, a ideia, o ideário da esquerda progressista incrustada no nosso judiciário é o quê? É liberar droga, é desencarcerar criminoso, é tirar os doidos todos dos manicômios, é acabar com os hospitais psiquiátricos, deixar a sociedade à mercê de criminosos, loucos, assassinos, pedófilos, traficantes de droga. E o que é criminalizado hoje no Brasil? Crime de opinião. Ah, não, você não pode criticar o ministro Alexandre de Moraes porque é discurso de ódio, é fake news e, eventualmente, é um ato golpista antidemocrático. A justiça no Brasil só é rígida com as pessoas que pensam divergentemente do status quo do STF ou do Executivo ou de quem quer que seja uma autoridade que não esteja, claro, alinhada à direita ou ao bolsonarismo. Agora, doido varrido, doido perigoso, doido com possibilidade de matar, agredir, estuprar, abusar de outras pessoas, traficante, drogado, eventualmente criminoso, todos eles têm o habeas corpus de serem vítimas sociais. Isso tudo está no bojo de uma ideologia progressista que está incrustada no judiciário brasileiro. Ou seja, a gente vive no Brasil em um hospício ideopata, ideológico ou oportunista de corruptos que querem tirar seus criminosos favoritos, tirar da cadeia para colocar no poder. É um hospício em que criminosos estão no poder, ideopatas ensandecidos estão no poder e o cidadão de bem, que quer se proteger, que quer possuir uma arma, que quer educar seu filho, que quer se adequar a uma sociedade apesar da pobreza, que quer trabalhar, colocar comida, sustento no seu prato, ele é vítima desses donos do hospício que o trancafiam dentro dessa loucura ideológica que trancafia a possibilidade de existência
cômoda de um brasileiro real que quer alimentar seu filho, quer trabalhar e quer viver livre. Ou seja, é ele que é trancafiado e é o doido varrido que está sendo colocado na rua. Pior, é o doido varrido de esquerda que está comandando esse hospício chamado Brasil. Obrigado, Adriles. Ricardo Salles. Veja, eu tenho uma experiência que eu fui, durante a campanha para deputado, eu fui em várias cidades, né, evidente, do nosso estado, São Paulo, e dentre os lugares onde eu fui, tem uma cidade chamada Pirajuí. E lá tem uma entidade de cunho religioso que cuida de pessoas com diversos problemas de deficiência mental, etc. E aí, em meio à visita que nós fizemos nessa entidade, aliás, muito séria, eles estavam dizendo o seguinte, que essa visão de jogar a pessoa na rua, tirar de dentro das instituições a qualquer custo, é uma visão absurda. Tem uma outra em Franca, que até tem um amigo meu, que a família dele que mantém financeiramente, na cidade de Franca, que também passa pelo mesmo problema. Ou seja, esse esforço totalmente ideológico, né, uma coisa, como disse bem o Adriles aqui, uma coisa de guerra cultural praticamente, uma irresponsabilidade, Paulo, de colocar essa turma na rua como uma política de afirmação cultural, dizendo, não, o sujeito é doido, mas ele tem que ficar na rua, ele tem liberdade. Só que esse cara vai se machucar, esse cara vai machucar os outros, ele vai ser vítima de uma série de abusos, ele não tem condições, quando a pessoa não tem condição. E há casos, inúmeros casos, milhares de casos de pessoas que não têm condição, como o Adriles colocou bem, sim, de viver em sociedade. Não tem. E as famílias pobres, principalmente as pobres, não têm condição de cuidar. Às vezes, muitas vezes, essas pessoas não têm nem família. A família não os quer. E a família pobre, o cara tem que sair para trabalhar, não tem como ficar em casa cuidando desse parente. Esse parente consome a família. A maioria da população de rua do Brasil tem algum tipo de distúrbio mental, vocês sabem, né? Sim. Então, é uma discussão covarde, porque para afirmar uma posição, bater o pezinho de uma posição ideológica, de uma coisa de guerra cultural, de autoafirmação, coloca todo esse contingente de pessoas que têm, infelizmente, esse problema de deficiência mental e tudo, ou dependência de droga irreversível e tudo mais, numa situação de fragilidade. Por pura ideologia, por dogmatismo, por autoafirmação. É um absurdo isso, um absurdo. Arrebentam famílias é um negócio muito feio. Eu tenho experiências próprias com isso. Eu tenho um familiar que desenvolveu esquizofrenia decorrente do uso de droga, um menino bonito, bem-sucedido, depois, já tinha mais de 30 anos, resolveu que ele ia brincar com esses negócios, o cara provavelmente tinha uma predisposição, não sei o que, ficou completamente maluco, tentei ajudar, internei várias vezes, mas tem um prazo, o cara não pode ficar internado depois daqueles dias, e aquilo não dava para recuperação, tentamos interditar, a justiça falou, não, hoje eu não sei onde o cara está, eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. A última imagem que eu recebi dele foi no Rio de Janeiro, há mais de um ano, que ele estava mendigo, saco nas costas, perto de um bar, um conhecido identificou, mandou, não é fulano, era, e não tenho notícias. É assim, e é decorrente desse negócio. O que eles fazem com as famílias pobres, que a família rica faz o seguinte, quando esse familiar está consumindo demais a família rica aluga um flat e põe o cara lá, empurra os vizinhos que da aturem. mesada e os vizinhos que aturem. Sei porque conheço casos assim, sim, onde essa pessoa, o condomínio teve que entrar com uma ação para despejar, mesmo a família sendo proprietária do imóvel onde a pessoa estava, porque ele colocava em risco o prédio inteiro, de ter dia de chegar no prédio com um tambor de álcool e falar, hoje eu vou tacar fogo aqui, de arrancar as pias da casa e jogar pela janela. Tá? E dane-se, os vizinhos que se virem, e lutaram lá, acho que 2 ou 3 anos para resolver essa situação. Essa é a realidade dura. Tem pessoas que precisam de uma outra abordagem. Aí não, vem todo esse processo que o Adriles descreveu e fazem isso.
e arrebentam famílias. E hoje, com a ampliação do uso de drogas, a maconha é um grande provocador de esquizofrenia. Há estudos sobre isso. Inclusive, em locais onde o uso da maconha foi descriminalizado total, explodiu o número de diagnósticos esquizofrênicos. Esses moradores de rua, muitos deles são, por isso que eles têm família, recebem tratamento, mas estão em surto de perseguição, então eles voltam para a rua por causa disso mesmo. E o pessoal está brincando de engenharia social com essas pessoas. É criminoso do ponto de vista moral, desumano, horrível. E manifesto aqui a minha solidariedade a todas as famílias que sofrem com isso, porque eu sei o que é, porque já passei por isso. Na verdade, eu passo. Eu ia até te falar, todos, acho que a maioria das pessoas tem um exemplo na família, eu também tenho. Exemplo de um primo, cara super inteligente, super músico. Ele inventou uma guitarra, depois eu falo até de 3, senão vão saber quem é. E ele foi experimentar a droga. E quando ele experimentou, foi tipo o familiar do Paulo, ele já falecido já. E é uma tristeza, né, Andrei? Com certeza. Anselmo, eu acho que o que o Adriles colocou tem que ser muito destacado, porque as pessoas com, acho que o termo correto é deficiência intelectual, né, para ninguém se sentir ofendido. As pessoas com algum tipo de deficiência intelectual que estão alocadas nesses manicômios judiciários, nos manicômios judiciários é porque cometeram algum tipo de crime. Só que as pessoas, para estarem no manicômio judiciário, elas foram consideradas inimputáveis. Então, os inimputáveis não cometem crimes. Então, se elas foram colocadas lá, é porque entendeu-se, através de um laudo médico, que elas não tinham como respeitar a lei, que elas não tinham conhecimento da lei diante do estado de deficiência intelectual dela. Então, ela cometeu um crime, só que, na verdade, ela não cometeu um crime, porque ela é um inimputável, então ela não pode ser punida por aquele crime. Só que aí ela vai para o manicômio judiciário. Vocês querem ver uma coisa que ninguém tocou aqui? Olha que interessante. Você sabe, vou dar um exemplo de uma pessoa que está nessa situação. Adélio Bispo, já ouviu falar? Já está aí entre nós. O Adélio Bispo está num manicômio judiciário, pois ele foi alegado pela defesa de que ele é esquizofrênico, certo? Salvo engano, que ele é esquizofrênico, e ele foi quem deu a facada no Bolsonaro, para quem não se recorda. Sim. Ele está no manicômio judiciário. Então, eu estou só dando um exemplo de que se essa proposta, né, se essa ideia é vingar, nós traremos criminosos, como o exemplo do Adélio Bispo, para viver em sociedade sem nenhum tipo de punição. Então, todo mundo que cometeu algum crime, foi considerado inimputável e foi parar no manicômio judiciário, vai ser colocado em sociedade. Quantos assassinos com deficiência intelectual estão nesses manicômios judiciários que vão ser colocados nas ruas? Eu acho que o Adélio vai ter um trabalho forte para a reinserção social dele. Vai ser candidato a deputado pelo PSOL. Ganha.